Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Elas na Justiça. Hoje com o Dr. Tiago Menegaldo, tesoureiro da OAB, advogado trabalhista, professor universitário, palestrante, escritor e muito mais, né, Tiago? A gente faz também esse serviço de pedreiro, de carpinteiro, de lava carro, né? Verdade. É isso mesmo. E a gente já vai começar com o nosso ritual do bem, que é entregar essa caneca como um presente pra você, uma lembrança. É, porque a gente não pode começar um Para podcast que você sem faça fazer muitos nosso brinde. stories, marque o nosso perfil, né, Dri? Deixa eu ver essa caneca aqui, que legal. Você também é de casa, já segue, marca, deixa seu comentário. Excelente. Já posso colocar água nela? Pode. Tá Tá, tá limpa. Pode usar sem lavar? Pode. Muito bom. E você tem que contar pro pessoal se é água mesmo. O pessoal fica na dúvida. Você pode, por essa cor, tem cor de água, cheiro de água. Então, o nosso brinde, porque senão a gente Nosso não pode brinde. começar o nosso Isso aí, podcast. saúde. Bom, Dr. Tiago Menegaldo é advogado trabalhista. Então, nós vamos começar a pergunta. Vamos começar lá de trás. Um tempo não tão distante. Um tempo não tão distante assim. Como é que você chegou no direito? Porque eu sei que você tem uma história com várias outras profissões, não tem, Tio? Tem. O direito aparece. Sabe, eu comecei... Não vamos voltar muito tempo, Tá não. bom. Senão eu vou ter que falar pra vocês que eu lavava carro, que eu era balconista de pastelaria. A gente quer Faz saber. parte, a faz gente parte. quer fazer. Que eu vendi cocada na rua. Mas é Faz bom porque parte. as pessoas precisam saber que tudo tem um começo. Eu na vida. pintei, quarto dos outros, eu fiz de tudo, né? Esses dias até a minha esposa postou assim, o Thiago dentro de casa. E era, de fato, eu fazendo uma manutenção, porque eu consegui furar um cano da pia lá, e eu precisava fazer o remendo daquilo num sábado à noite. Não tem pedreiro, então fui eu mesmo, né? Mas a gente pula essa parte, senão fica muito longa essa história. Mas na verdade, assim, eu comecei a trabalhar na indústria. Primeiro registro na carteira de trabalho foi o de office boy. Comecei lá na Vila Mariana, depois fui trabalhar numa empresa em Diadema. E dentro dessa empresa, aí eu saí de office boy e virei um auxiliar administrativo. E comecei a ter uma queda natural pelo departamento pessoal, pelo RH. E aquilo você fala, puta, é direito do trabalho puro, né? Porque é o direito material do trabalho ali. E aí tive a oportunidade de ir para o DP, assumir a questão da folha de pagamento, quando a folha ainda rodava no DOS. O que é o DOS? Eu não Explica sei. pro pessoal de casa. Eu não sei o que é isso. Eu sei, mas a Dai não sabe. MS-DOS. Windows, pontos, Enter, tela azul, abriu Windows. Gente, olha, agora você está se entregando a sua idade. Eu não lembro muito bem disso. Na verdade, hoje a gente faz tudo no Windows. Hoje você abre o computador, ele é o Windows, né? Antigamente não, era um programa em DOS. Que o Windows era um acessório, enfim, era uma coisa que nem eu sei explicar direito o que era, mas era diferente. Nas impressoras matriciais. Isso você também não conhece, né? Não. Eu imprimia conheci. um olerite e aí ele era carbonado, então ele fazia a impressão e o carbono já fazia a segunda parte da impressão. E aquele barulhinho, né? Boas lembranças. Boas lembranças. E nessa época, eu trabalhava numa empresa de engenharia, fazia muitas obras. Então, assim, eu cuidava assim, da parte de vale transporte. Hoje a gente tem bilhete eletrônico, essas coisas. Na época, não. Cada cidade tinha o seu vale transporte. Aí tinha obra em Suzano, Mogi, Diadema, mas em tudo quanto é lugar, não só aqui na região do Grande ABC, Grande São Paulo, mas no interior também. E para cada cidade tinha uma, aí você tinha que ir comprar o vale transporte. Aí eu cuidava da parte que na época eu não tinha noção disso, mas que era uma parte relacionada ao RH, que é a parte de benefícios. Então eu cuidava de uma parte de benefícios e recrutamento e seleção. Só que o nosso recrutamento e seleção era simples assim, né? Para a Kombi, na frente da estação de trem de Mauá, de Santo André, estamos selecionando ajudante, carpinteiro, pedreiro, eletricista. Pode entrar. O cara já trazia, ele comprovava ali a experiência, pegava a documentação dele e aí vai fazer... Isso é um recrutamento de seleção raiz, né, Thiago? Nossa, gente, eu raiz. nem entrava nessa Kombi nem vai saber pra onde ia levar. Numa época que nós medo. tínhamos... ainda até hoje, nas reclamações trabalhistas, eventualmente aparece uma coisa ou outra, mas nós tínhamos o livro de registro do empregado. Uhum. Então, ainda tem empresa que tem.
Ficha, né? Agora mais usa ficha. Hoje, depois eu me lembro que eu fiz a conversão do livro para as fichas. Para as fichas, Por quê? Às vezes, tinha uma obra, por exemplo, aconteceu muito isso. Nós tínhamos uma obra em João Pessoa. Aí você tinha que demitir um empregado em São Paulo, mas o livro estava em João Pessoa, que era um livro... Para todos os funcionários. E você tinha que ter, porque isso era auditável, isso era fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, você tinha que ter a sequência. Sim. Então você não podia ter uma data de admissão, um registro retroativo, a menos por uma determinação judicial, mas um registro retroativo. Tinha que seguir uma sequência. Aí eu falei pro meu chefe, não dá mais, vamos fazer em ficha. Aí, muito mais moderno. Eu tenho uma máquina de escrever elétrica, onde eu datilografava ficha por ficha todos os dados de todos os empregados para que isso fosse levado ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho carimbava, homologava aquilo para que a ficha de registro tivesse validade. Hoje, CAGED... Para quem não sabe que é máquina de datilografar, só dá um Google aí. Nossa! Vai descobrir. O Bertanha esses dias falava do fax, né? Do fax, do fax. Meu filho fala assim, o Bertanha comentou, falou assim, como assim, né? Você passa uma folha aqui, e sai uma folha lá lá. No Qual o outro... sentido disso? Se a gente pensar hoje, não faz muito sentido não mesmo. Faz não mesmo. faz mesmo. E eu me lembro muito, eu não sei o sobrenome, mas eu me lembro muito que por estar no departamento pessoal, primeiro que era questão de direito do trabalho, e tinha a doutora Gisele que fazia, eu não sei o sobrenome dela, eu nunca mais tive contato com ela, isso eu estou falando no meio da década de 90. Eu achava fantástico, assim, ela falando, né? Achava bonita. Ela era advogada. Advogada da empresa, e articulando aquelas coisas, as estratégias processuais. Eu falei, cara, acho que eu quero ser isso daí, meu. O que é isso? Advogada? Pô, é legal. Porque eu achava legal aquele lance daquelas estratégias e coisa e tal. E eu acho que, de uma certa forma, até pela... não é formação, mas a gente sempre... acho que é coisa de criação. Meu pai teve até a 4ª série. Meu pai não estudou. Meu pai chegou no Brasil em 51. Veio da Itália. Não falava, chegou com 10 anos de idade. Já órfão de pai, porque o pai morreu naquele lance da... era um pós-Segunda Guerra, e o nono ficava lá na divisa da Suíça com a Itália, porque ainda era tudo muito tenso, né? Tinha acabado a Segunda Guerra. E o nono pegou uma pneumonia, morreu. E veio a nona, a mãe do meu pai, depois eu explico por que eu chamo de mãe do meu pai, que eu falo nona, porque assim, me desculpem, nem vou falar isso para não entender. Não, agora você fala. É porque vai dar briga de família. Mas o que eu quero que você saiba é porque eu falo isso, porque o Menegaldo, isso é uma história interessante que muita gente, quando eu conto, fica surpreso. O Menegaldo, eu sou filho adotivo do Menegaldo. Você já me contou o uma Menegaldo parte, é meu padrasto. Tá. O Menegaldo é meu padrasto. Tá. E eu não tinha o nome do pai biológico. Tá. E o Menegaldo casou com a minha mãe, teve mais 2 filhos biológicos com a minha mãe. E esse cara, só que assim, né? Aí eu falo que ele era meu pai de alma. Que transcende qualquer laço sanguíneo, qualquer outra coisa. Porque hoje as pessoas me conhecem como Tiago Menegaldo. Sim. Ninguém sabe que eu me chamo Tiago Trindade Abreu da Silva Menegaldo. Com o nome desse, né? Mas é muito nome, né? E a gente muito nome. Ficou Menegaldo. Então as pessoas me conhecem como Tiago Menegaldo. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu falo que ele é meu pai de alma. Então às vezes eu falo assim, mas você tá falando de qual pai? O verdadeiro? Eu falo, do verdadeiro, não o biológico. O verdadeiro é diferente do biológico. Meu pai verdadeiro é o Menegaldo. O biológico é uma outra história também, enfim. Sim. E ele sempre teve muito essa questão, assim, sabe, de fomentar, da gente... filho, seja honesto. Filho, a melhor coisa, não existe nada que pague uma boa noite de sono. De você chegar na sua casa, pôr a sua cabeça no travesseiro e saber o seguinte, olha, tá tudo certo. Você não vai ter a surpresa amanhã de alguém bater na porta da sua casa e te cobrar uma dívida. Ou que você foi... você enganou alguém. Errada. Então, eu cresci com isso... E essas questões, principalmente na fase da infância, a Adri está aqui de bastidor e a gente fala muito dessa questão da constelação familiar, né? Essa história toda. E receber o nome, porque o Menegaldo veio com 13 anos de idade. Agora eu posso falar que meu pai já morreu, mas foi uma adoção brasileira. Eu não tinha o nome do pai na certidão, eu nasci no Cambuci, aqui na capital, ele foi ao cartório e falou assim, meu filho. Quero registrar. E o cartório, registrou, saí com a certidão com 13 anos de idade. E era uma alegria eu pegar aquela certidão de nascimento e chegar na escola. Falar que você e falar assim, olha, agora meu nome é Menegaldo. Pertencimento, hoje, né?
E hoje, pensando nessas coisas, depois de muitos anos de terapia também, né? Sim. Falei assim, eu tinha uma... Era algo implícito, mas assim, de dizer, ele vai se orgulhar de ter dado esse nome para mim. Com certeza. Você queria que ele tivesse orgulho, né? Cada vez mais. E posso te dizer que ao final da vida dele, não precisou chegar ao final da vida dele, ao longo das nossas vidas, isso ficou muito claro. Com certeza. Que ele tinha um orgulho de mim, e aí eu peço desculpas aos meus irmãos. A minha irmã também mais velha, que não é filha biológica dele, também tem o Menegaldo, e os dois mais novos são filhos biológicos, mas eu peço desculpa aos meus irmãos, mas a ligação que eu tinha com meu pai, ele não teve com nenhum outro filho. Era uma coisa... Aí que eu falo que é uma coisa de alma. Transcendia mesmo, né? E aí a gente pega... você vê que isso, lá da infância, porque tudo acontece na infância, e os reflexos das merdas que a gente faz hoje, tudo de infância. E aí eu olho para tudo isso e essa vontade... não essa vontade, mas essa questão de devolver aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o nome dele, porque ele sempre zelou muito pelo nome dele. Devolver isso e falar assim, e aí chegamos no final, depois da vida, ao longo da vida, concluímos, poxa, fomos importantes um para o outro. E eu e meu pai, nós falávamos de amor. Vamos falar de amor. Aí ele falou assim, isso é importante. Eu fui importante para você? Eu falei, porra, bicho. Ai, que lindo. E você é muito importante para mim. Fui mesmo? Pô, mas lógico que foi. E dentro desta criação é que nasce essa questão do senso de justiça que é inerente ao operador do direito. Sim. Meu pai, com a quarta série, mal sabia escrever o nome, que você imagina, não teve tempo de estudar. Chegou aqui, os caras falando português, ele só falava italiano. E o cara não aprendeu, foi pra vida. Sim. Foi se jogar. E ele falando, ele falava assim, olha, as coisas, quando tem que ser boa pros dois lados, viu? Não pode ser para um lado só. Porra, o direito justiça, é isso. Quando né? a gente fala Senso de justiça. Sim, é o e quando a gente fala de conciliação, isso vem de um cara semi-analfabeto, que é meu pai. Pois é. Ele dizia assim, toda história tem dois lados, viu? Putz, é o direito do contraditório, o direito de defesa. O que o meu pai, que não tem a quarta série... Já tinha todos esses princípios, não é? Vem se enraizando com isso. E essa questão... Eu me lembro que uma vez um cara roubou uma bicicleta minha. E eu trabalhava... Nessa época eu era balconista de pastelaria. Eu saí da pastelaria, parei para tomar um refrigerante com o dono da pastelaria, num outro bar lá, e a gente tava tomando... Eu tomando uma Coca-Cola. Quando eu dei conta, um nóia lá, um drogado, pegou a bicicleta e saiu. E ele pulou dentro da unidade básica de saúde do Jordanópolis. Nós morávamos ali no Jordanópolis. E eu voltei para casa desesperado, porque meu pai tinha comprado aquela bicicleta pro meu irmão. E eu fui trabalhar com a bicicleta do meu irmão. E eu falei, eu sei onde os caras estão. Pô, meu pai foi lá na hora, assim. Meu pai catou o cara pelo pescoço e falou assim, você nunca mais pega uma bicicleta do meu filho. Era aquela coisa de... Que não é o ideal, fazer justiça com as próprias mãos. Antigamente era assim. Mas era aquela coisa assim de... O que ele fez pegar algo do outro é muito feio. Então, assim, seu pai ele abominava quis ensinar, né, também. Então, essa parte de princípios, ela vem de um cara que era assim, você imagina, hoje eu entendo o meu pai. Quando jogava Brasil e Itália na Copa do Mundo, meu pai torcia pro Brasil. Quando eu tive a oportunidade de ir pra Itália, e falei pra ele, eu vou pra Itália, que não sei o que, ele falou assim, o que você vai fazer naquela merda? Nossa. E eu falava, pai, para, que isso? Mas hoje eu entendo, meu pai. A idade vai chegando, a gente vai entendendo essas coisas. O cara sai de um país, passando fome, chegou aqui no dia 28 de maio de 1951. Nós temos um documento oficial que registra a entrada do meu pai no Porto de Santos. Chega órfão de pai, um irmão mais novo dele de colo, a nona viúva, vindo morar de favor. Cara, que lembrança boa ele vai ter da Itália. É verdade. Itália, pra gente que não viveu essa história, Itália, você vai, Veneza é lindo, Roma é maravilhoso, vai pra Pádua, vai pra Milão, é legal pra caramba. Mas esse cara não tem essa memória. Foi o Brasil que acolheu. Então ele acolhe. A vida dele foi aqui. Pega isso e ele traz o Brasil como... sempre trouxe o Brasil como a melhor coisa talvez que tenha acontecido na vida dele. Que legal. A ponto de ser italiano, ser um corintiano roxo. Você falou, os italianos torcem pro Palmeiras. Parmeira, né? Mas... E ele, numa Copa do Mundo, se desse Itália e Brasil, ele torcia pro Brasil. Cara.
Aí você pega toda essa bagagem desse cara, sem contar a minha mãe preta, que eu também tive uma mãe de alma, de criação, que foi o grande amor da minha vida, né? Que também, mas também criou a gente, só que infelizmente eu já cheguei, ela já era velha, então quando eu fiz 19 anos ela faleceu, eu não pude viver mais com ela, com meu pai vivi bastante. Aí você traz toda essa parte da necessidade, não é bem a palavra necessidade, mas aquela questão assim, de honrar o teu nome. Sim. De honrar o nome do meu pai. E que as coisas têm que dar certo. E aí eu vejo tudo aquilo, aquele senso de justiça da minha mãe, do meu pai. Conhecimento empírico, não estudaram. Sim, minha mãe não teve não terminou o ensino médio, mas a minha mãe corrigia o jornal da cidade. O jornalista datilografava a matéria, mandava pra minha mãe fazia as correções da língua portuguesa e devolvia para o jornal da cidade rodar. Porque minha avó era professora na Bahia, minha avó era uma pessoa muito culta, minha avó depois foi assistente social no Mackenzie. Então, já era uma história dessa. E aí, volto na história da doutora Gisele, que eu falo, cara, isso é demais, porque é justiça, é você ajudar, muitas vezes, quem está necessitado. Sim. E eu falo necessitado não no aspecto só financeiro, não. Sim. Qualquer pessoa que injustamente tem o seu direito violado, ele necessita. Sim, da reparação. Da reparação. E aí eu falei, vou ser isso daí. Quero ser isso daí. Só que aí tinha o outro fator, grana. Pô, o cara não tinha Nessa época você trabalhava na pastelaria? Quando você falou, vou já na empresa. Já na empresa. E já morava sozinho. Com 15 anos de idade, minha mãe comprou uma casa. Quando ela comprou a casa, eu tinha 14. Com 15, a casa foi entregue. Ela falou assim, eu tô mudando pro interior, numa cidade lá perto de Ribeirão Preto, chamada Luiz Antônio. Ela falou, Thiago, nós vamos mudar pro interior. Mas eu já trabalhava aqui, eu já era office boy. Sim. Eu falei, eu não vou. Ela falou, mas você só tem 14 anos, você não tem... Eu falei assim, se você me colocar no carro, eu vou pegar um ônibus e eu vou voltar. Eu não vou morar naquela cidade. Era uma cidadezinha, na época, hoje deve ter mais de 10 mil... mais de 10 mil pessoas, né? Hoje. Mas na época tinha umas 7 mil pessoas. Então era uma cidade muito pequena, você imagina, no auge da rebeldia, da adolescência, e minha irmã já tinha 20 anos. E minha irmã também engravidou com 19, então já tinha minha sobrinha, e morava eu, aí ficou morando eu, minha irmã e meu cunhado. E a minha sobrinha, hoje eu já sou tio-avô, minha sobrinha tá com 30 e poucos anos, né? Essa história tá estranho, porque eu achava que você tinha 20 anos, mas agora contando tudo isso, né? Parece que ele tem um pouquinho mais. E aí eu falei, pô, não tenho grana para fazer a faculdade. E aí, inspirado também por alguns profissionais, eu trago na minha carreira sempre pessoas que eu me inspirei, assim, de cada fase da vida. Sim. E aí, por inspiração de um contador da empresa que eu trabalhava e de outros amigos daquela época, que esse contador me ajudou muito, foi a pessoa que me deu oportunidade para eu mexer com a folha de pagamento, fazer apontamento de cartão de ponto, aquelas coisas todas. E em contato com essa advogada na época e coisa e tal, eu falei, bom, é isso. Só que eu falei, não tenho a grana. Paralelo a isso, eu falei assim, bom, está dentro do subsistema de recursos humanos, muitas indústrias deixam sob a gestão do RH a parte de segurança e medicina do trabalho. E aí eu fui fazer um curso de técnico, que era o que eu conseguia, quer dizer, eu não conseguia pagar. Mas eu conversei com o dono da empresa, ele falou, eu pago o seu curso. Ajudou. Ele me ajudou. E aí a empresa pagou meu curso e eu virei técnico de segurança do trabalho. Tá. As coisas já estavam caminhando. Já estavam caminhando. Sim. Aí depois eu mudei, fui pro interior, não deu certo. Fui morar lá com minha mãe, fiquei 7 meses naquela cidade que eu não quis ir. Eu tinha razão aos 14, porque era uma cidade muito pequena, uma cidade maravilhosa. Mas uma cidade muito pequena, de poucas oportunidades. Sim. Voltei para São Paulo, fui acolhido por uma tia minha, que mora aqui. E aí eu fui ajeitando e arrumei meu primeiro emprego de técnico de segurança do trabalho numa multinacional. Que legal. Fiquei lá por alguns meses, porque era um trabalho temporário, era só uma parte de desmontar uma fábrica. E aí vão nas indicações. Até que eu cheguei na última multinacional que eu trabalhei. E quando eu fui quando eu fui efetivado nessa multinacional, a diferença salarial era exatamente o valor da parcela da faculdade. Nossa. Aí eu falei assim, caramba, velho, ou eu compro um carro, porque eu só tinha moto, não tinha dinheiro pra ter um carro, e minha moto toda financiada. Eu falei, ou eu compro, você imagina eu, cara, com 20 anos comprar um carro, que legal. Mas eu falei, não. Ou eu vou estudar. Eu preciso estudar, né? Aí eu fui pra faculdade. No
extinto Anchieta, que hoje é Anhanguera, né? Sim. Eu sou egresso do Anchieta, mas eu me formei. Na época tive excelentes professores, assim como a instituição também mantém esse nível, mas eu tive hoje... que a vida andou para todo mundo. Eu tive aula com Moura Dias, que hoje é ministro do STJ. Sim, que legal. A doutora Marli, que nós tivemos a honra de tê-la na ESA há poucos meses e, infelizmente, ela veio a falecer. Ela teve um problema de saúde. Sim, eu conheci ela no mestrado. A Neuza, Fantástica. Fantástica, né? Vários outros professores que nos inspiraram. A própria Kátia Dallapé, que é nossa amiga em comum, foi minha professora na graduação. Legal. A Zig me deu aula na graduação. Zig Slane. Ah, é? A Zig Slane foi minha professora na graduação. Nossa, teve mundo vários desse outros tamanho, né? professores. E ali começa também uma outra briga, porque o curso de Direito na época não era reconhecido pelo MEC. Então eu fiz parte do grupo de alunos para reconhecimento do curso de Direito. E aí o curso foi reconhecido, e aí eu acabei nesse meio... Aí a coisa foi andando, porque aí eu saí da área de segurança do trabalho, me tornei analista de recursos humanos, mas sempre com contato com o processo. Eu sou preposto em audiência trabalhista desde os 18 anos de idade, que eu comecei a ir para audiência trabalhista. É daqueles que o juiz não gosta muito, né? Porque é preposto profissional. Era quase, porque ainda era a época antes da reforma trabalhista que obrigatoriamente tinha que ser empregado, né, da reclamada para ser preposto. E aí em contato, esse sim eu tenho contato até hoje, o doutor Cassiano Regis, que um grande advogado de Curitiba, e quem fazia as defesas era esse escritório em Curitiba, do doutor Regis, doutor Cassiano, que o pai dele é o Regis, doutor Cassiano, fantástico, doutor Cassiano, um cara que eu aprendi muito com ele, e aí ele fazia as defesas, eu olhava e falava, pô, olha que legal, isso, aquilo, não sei o quê, até que passei no exame da OAB, mas continuei empregado na empresa, eu falei, agora eu preciso levar isso em paralelo, porque você precisa sair, é difícil. Eu entrei na faculdade com 23 anos. Sim. Nesse tempo, até fazer o curso técnico de segurança, me estabilizar nessa profissão de técnico, para depois conseguir pagar uma faculdade, demorou um tempo. E aí eu saí da faculdade me formei aos 28, passei no exame da OAB, me formei, era semestral, e eu me formei no meio do ano. Então, eu me formei no meio do ano, prestei o exame da OAB, passei em dezembro, agora vai ser aniversário. Agora, mês que vem, vai ser aniversário de OAB, de 16 anos de OAB. E aí... eu estava dentro da indústria e, assim, teve aquele sonho, porque eu acho que vocês conhecem o meu sócio, Sérgio Geromes. Sim. Nós graduamos juntos. Foram 5 anos de graduação juntos. Que legal. E aí, no 4º ano da faculdade de Direito, o Sérgio falou assim, vamos prestar o exame da OAB? A gente monta um escritório? Eu falei, Sérgio, você tá louco. Eu não quero, eu tô dentro de RH, eu tô dentro de uma multinacional, eu vou fazer GV. Quero fazer FGV, vou fazer gestão de pessoas. Eu tô na carreira... da indústria, carreira corporativa. Não quero. Não tô... Você nem pensava em empreender naquela época. Cara, mas você vai fazer uma faculdade, você fez uma faculdade de Direito. Para continuar na empresa. Vamos, a gente monta um escritório. O Sérgio, ele era o cara, o aluno certinho, aquela coisa, só tirava 10, eu não sei o quê. E eu era o RP. Eu dialogava com o pessoal de administração, psicologia, dos semestres anteriores. Eu falava tanto que a Kátia Dallapé um dia falou assim para mim, eu, aluno dela na graduação, vai dar uma aula de CIPA no semestre anterior. Ela você chamou dá uma aula, mesmo? Chamou, você acredita? Me deu uma oportunidade, eu dei uma aula porque a Kátia me convidou para dar uma aula. Pronto, já começou lá atrás. Sim. Foi fantástico isso. E aí eu falei assim, então vamos tirar esse negócio da frente. Eu acho que assim, o 4º e o 5º ano eu estudei pra caramba, fizemos o TCC, fizemos o mesmo exame da OAB, passamos no mesmo exame e montamos o escritório, só que em paralelo, porque eu não conseguia sair da indústria. Você imagina, você tem salário fixo, 13º, FGTS. A segurança, né? Convênio médico. Sim. E eu não ganhava, aí nessa época eu já não ganhava mal. Você já estava ganhando um salário razoável, eu já tinha, a vida tinha andado com essas coisas. Eu falei, puta, como é que você renuncia tudo isso? Para começar do zero. Para começar do zero. É importante que as pessoas, essa é uma dor de muita gente que está ouvindo a gente. Sim. Essa transição, né? Eu concorri à vaga de gerente de recursos humanos. E aí a gente começa a entender que as coisas às vezes acontecem ou deixam de acontecer. Ou dão errado. Para depois ter um propósito muito maior. E eu concorri à vaga. E aí
infelizmente, optaram por uma pessoa que, na minha opinião, era infinitamente menos qualificada que eu, naquele momento, naquela condição, porque eu me sentia, de fato, preparado. Sim. Eu estava com 29 anos de idade, já tinha minha carteira da OAB. Falei assim, mas não, vou ser gerente de recursos humanos de uma multinacional, dentro da Volkswagen. Porra, meu salário ia dobrar, eu estou lá no norte. Cara, você é louco, né? Tô rico. E aí eu tomei um não. Você fala inglês? Eu falei, nem o verbo to be. Nem the book is on the table. Nem the book is on the table. Desculpa. The book is on the table ele aprendeu. Eu não sei nem o verbo to be. Então por isso... Eu falei, escuta, mas para conversar com o sindicato... Precisa falar inglês? O que eu preciso para o inglês é um report ou outro que você tem que fazer de indicadores. Mas a minha antecessora, que inclusive... Não falava inglês colocou o meu nome, falou assim, não, o Thiago tem que me suceder, porque ela saiu da empresa. Não, mas não tinha mas isso, naturalmente, que a gente sabe. Que outras questões também, né? Eram outras questões. E por um motivo que eu também não sei, ou sei, mas não posso falar. Foi outra pessoa, né? Foi uma outra pessoa, e aí o convívio não deu certo. Fui vítima de assédio moral nesse período em que eu concorro, eu concorri a vaga com você, você ganhou. E você passa a ser assediado. Aí questões no ambiente de trabalho, coisa e tal. E tem muita gente que também não sabe dessa história. Porque aí minha vida virou um inferno, né? Virou um inferno. Até que chegou um momento que eu olhei pro meu fundo de garantia, olhei para as minhas verbas rescisórias, olhei para as minhas contas e falei assim, se tudo der errado, 2 anos eu consigo me manter segurando todos os meus gastos. Ótimo. Sim. Eu estava terminando a minha especialização na Escola Paulista de Direito em Direito de Trabalho. Eu estava terminando de pagar um parcelamento de uma motinho que eu comprei. O dinheiro era contado. Sim. Eu fui morar... Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu fui morar em Cortiço. Eu morei num quintal, várias famílias. Por quê? Porque se eu fosse morar no centro de São Bernardo, eu não tinha grana para pagar a faculdade. Sim. Eu cansei de chegar em casa, apertar o botão da luz. Não tem luz, caramba. Não era que não tinha luz, cortaram a luz. Aí você vai naquele... Eu tinha conta no Bradesco, eu passava o cartão lá, pegava aquele empréstimo pré-aprovado, ligava lá na Eletropaulo na época, disse, liga rápido que eu preciso tomar banho. Gente, não teve medo de dar um passo para trás, né? Porque é essencial, às vezes, a gente fazer isso. Mas aí que foi o não. O não mais assertivo. O não te funcionou, né? O não mais abriu, assertivo. Eu ajudo essa empresa até hoje. Porque agora eu ajuizo ações contra eles e mostro onde eles estão errados. Adorei. Eu também gosto de ajudar, eu gosto de ajudar as empresas. Eu ajudo muito. Você gosta de ajudar, né, Dani? Eu ajudo eles até hoje, né, nessa questão. Mas... O não virou uma chave ali naquela hora, foi a oportunidade, né? E talvez, se tivesse dado certo, se esse não tivesse sido um sim, talvez você hoje não seria feliz como você é também, né? Tem tudo isso. Porque aí me possibilitou a carreira da docência que eu adoro. Sim. Eu vou dizer para você assim, uma das coisas que eu mais gosto, eu tenho prazer em dar aula. Dri, você sabe disso. Né? A gente é contaminado pela sala de aula. Eu tenho tempo, naturalmente eu tenho que gerir o tempo da docência, o escritório, porque quem paga as minhas contas é o escritório. Sim. Quando eu anuncio numa rede social que eu sou diretor tesoureiro de uma subseção, e talvez você passe pelo mesmo problema, eu falo assim, nossa, não, ele nem tá mais advogando. É verdade, tá rico. Só vive na lancha, só. Tá rico. Gente... explica pro pessoal como funciona, né, trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário. A gente tem... É o voluntariado, é algo que... É muito nobre doar horas da nossa vida. Porque dinheiro você doa, você ganha outro. O tempo você doa, ele não volta. Não volta. É o nosso bem mais precioso. Ele é muito nobre. E a gente faz, naturalmente, esse trabalho. Não deixa também de ser, não vamos ser hipócritas. Não, é legal, é uma vitrine para nós. Isso é um reconhecimento também do nosso trabalho enquanto profissional, enquanto pessoas sérias, enquanto pessoas extremamente dedicadas a qualquer propósito. Se você tem qualquer que seja o seu propósito, se você se predispõe a fazer aquilo, faça bem feito. Mas é mão de obra voluntária. É voluntário. Não. Se você assumiu, faça. De qualquer forma, faça, cumpra um papel. Sim. É naturalmente que eu falho, porque pode ser... Eu acho que, às vezes eu me cobro, eu poderia fazer mais, mas olha no contexto. Eu vejo muito isso, por exemplo, Dri. Veja a sua condição. Você é uma professora, os alunos te adoram,
E aí, eu olho para você dentro de um contexto de rede social. Quantos seguidores você tem? Você não tem noção, ou talvez você tenha, mas você é uma questão de uma grandeza tão grande. A hora que você se predispõe a trazer algo novo para o seu aluno. Sim. Quantas vezes eu assistindo alguma coisa. Um detalhe de um vídeo que passou no Instagram, num Reels, ou numa aula de um YouTube, que eu não tinha pensado nisso. É um impacto que gera, né? Posso levar isso para outras pessoas, né? Como a gente impacta na vida das pessoas. Impacta mesmo. Esse trabalho que você faz aqui, certamente o seu telespectador, as pessoas que acompanham vocês aqui nesse podcast, eles assistem e falam assim, caramba, olha que assunto. Uma coisinha, não tinha pensado nisso. E eu o te que respondo, e isso eu te respondo, por ela. Ela não tem noção. Ela não tem noção do impacto, do tamanho, da grandeza. Por quê? Porque é o que a gente estava falando com a Adri. O foco dela é na generosidade com o outro. Ela quer contribuir, ela quer somar, ela quer agregar. Então, isso você acaba não notando, né? É nosso, né? Mas é nosso. E isso é muito legal, né, Ti? Porque, assim, uma vez a gente foi no podcast do Danilo, eu falei isso. Eu falei, a gente não tem noção de quantas pessoas a gente impacta. E, às vezes, a gente recebe uma mensagenzinha daquele seu aluno, né? Você também, acontece com você, que foi seu aluno há 10 anos, sei lá. E, às vezes, reencontra na OAB e fala, nossa, putz, Prete, nossa, quantas mensagens às vezes eu recebo? Eu advogo hoje na área civil por você. Eu gosto de processo civil porque você insistiu em mim. Porque você falou que, poxa, você falou que eu era capaz. Pô, nossa, a pessoa não esquece a frase que a gente usou com ela em um determinado dia da vida dela e que mudou, assim como outras pessoas mudam a nossa vida. E te falo mais, Isso é toda muito vez legal. que eu tô com ela, aparece algum aluno. É difícil não aparecer ninguém. É porque eu tô ficando jovem há mais tempo, né, gata? Não, sempre aparece. Assim, o último que eu presenciei foi no evento da OAB, que ele olhou pra ela e falou assim, eu fiz o meu mestrado por sua causa. Acabei de concluir. Foi um aluno da Direito de São Bernardo. E você Coisa mais linda de se ouvir. E ele foi tão grato. Generoso, Nossa, é um negócio que aquece o coração de um jeito. Mas a gente não tem muitas vezes noção disso. Não você sabe tem. que eu busco, eventualmente, me dá uns 5 minutos, assim, ó. Eu escrevo para as pessoas lá de trás. Esses dias eu fiz isso com este contador, que eu falei para você que me deu a oportunidade. Porque foi um cara que me influenciou para fazer o curso de técnico de segurança, me ensinou os primeiros passos de cálculo trabalhista. Foi um mentor para você. Sim. Ele foi um mentor de vida. E eu mandei para ele, falei, Edson, cara, eu queria te agradecer. Hoje ele é contador do nosso escritório. E eu falei assim, eu queria te agradecer, porque todos os desdobramentos que ocorreram ao longo da minha vida, teve um início e você fez parte deste início. Isso é muito legal. Então, gratidão, né? É a gratidão. De você olhar para trás e falar assim, e reconhecer. Você tem que olhar para frente, andar para frente, mas você também não pode esquecer do que fez você chegar até e quem fez você chegar até das inspirações em cada momento de vida, porque cada momento de vida eu tive um mentor. Eu tive um mentor que foi naquele momento, depois eu tive outros mentores isso mesmo. que me ajudaram muito a ter uma visão estratégica de negócio, depois, na questão da docência, poxa, eu sempre falo muito, assim, o Dr. Francisco, o desembargador, é um cara que teve uma influência muito grande nessa questão da docência. Professor Gilberto Maestro, Marcão, Macário, tantos outros professores que sabe, que a gente foi ali ao longo da vida, você fala assim, são pessoas que te inspiram. Que inspiram a gente, que trazem... Você sabe, eu sou como você, tia, eu tive meu primeiro chefe na advocacia, era estagiária ainda, eu não tinha nem nascido. E doutor Ricardo Tucunduva, fica aqui meu abraço, minha gratidão. Porque eu sempre falo dele, e eu falo com ele até hoje, é meu amigo pessoal. E, assim, outras pessoas na docência, eu conto, porque meu chefe, eu aprendi a fazer petição assim, eu faço assim até hoje, porque eu aprendi há 30 anos atrás, 25 anos atrás com o doutor Ricardo. Então, eu falo dele, foi um mentor na docência, o professor Matias, Thailson, professora Elizabeth, e eu faço questão, cada vez que eu encontro eles, né, porque a gente tem que homenagear as pessoas em vida. Sim. Então, cada vez que eu encontro, eu falo, professora, nossa, eu sou sua ídola, sua fã, eu te amo. Eu falo para as pessoas realmente, porque assim, é tão gostoso, né? É tão gostoso a gente receber e dar. E dar. E cada detalhe, e é interessante que como cada detalhe às vezes muda todo o destino da nossa vida para tudo. Eu me lembro que quando eu conheci o Dr. Francisco, ele me deu aula na EPD, na Escola Paulista de Direito.
Aí ele se entrou, se apresentou, eu sou juiz em São Caetano, coisa e tal. Ele ainda era juiz de VAR. E ele fez uma linha no quadro. E aquele jeitão dele, né? Quem respondeu? Ele fala assim mesmo, é verdade. Quem respondeu? Nossa, ele pegar esse... Ele vai ver, viu? Ele vai ver. Quem responder o que é essa linha, ganha um livro meu. Gente, é a mesma coisa que eu tava vendo ele aqui. E aí eu fiquei olhando pelo tema, né? Falei assim, tá a linha do aviso prévio. Falo ou não falo? Porque o cagaço, né? Aí e tinha muita gente experiente, eu ali, né? Vai que eu erro. E eu falo isso para meus alunos até hoje. A pergunta ruim é aquela que não foi feita. Isso mesmo. Essa é a pergunta ruim, não tem pergunta ruim. Pergunta ruim é aquela que você guarda para você. Eu falei assim, professor, essa é a linha do aviso prévio. Aí ele falou assim, o senhor acertou, o senhor passa lá no meu gabinete na terça-feira para ganhar. E eu tenho esse livro com a dedicatória dele até hoje guardado. Eu tive, graças a Deus, eu tive a oportunidade de homenageá-lo o ano passado na UAB. Sim. E eu levei esse livro para ele para falar assim, olha, um livro autografado do senhor de 2009. Que legal. Que eu guardo com muito carinho. Então, aí você vê que o direito vai entrando nessa questão, mas aí começa a carreira, porque aí começou aí o Sérgio, pegamos uma sala com o Saraiva, que é a imobiliária que tem ali no bairro perto da UAB. Sim. O Saraiva nos abriu as portas, porque estudamos com a esposa do Saraiva, e ele falou assim, olha, venha para cá, eu vou precisar de advogado aqui, eu não vou cobrar a sala de vocês, mas quando eu precisar de alguma coisa, vocês fazem aqui. Mas já apareceu uma mega oportunidade logo no início de carreira. Eu não precisava alugar uma sala. Pois é. Gera uma economia, né? Gera uma economia. Aquele seu dinheirinho guardado. Ficou, e o computador, que eu fiz o TCC, era o mesmo. Então eu tinha um computador. O primeiro cheque de honorários, compramos uma impressora Epson. Cheque. Gente, joga no Google. Recebeu em cheque. Em cheque. Ai, que interessante. Nós pegamos um cheque e compramos uma impressora da Epson. Não voltou o cheque, né? Não. Graças a Deus. E aí ela começou a enroscar o primeiro cheque de honorário e o Sérgio falou assim, eu vou resolver, pega uma faca. Aí pegou uma faca, ele cortou a impressora, porque a mangueirinha, ele falou assim, agora não enrosca mais. Meu Deus. E aí nós advocacia raiz. Colocamos aquele... Olha que legal. Cheque e faca na impressora. Colocamos o ecotanque para economizar, porque era uma época trabalhista. Você tinha imprimia tudo, né? Você tinha que imprimir tudo. Gente, meu Deus, que luta. Pegava uma ação trabalhista que tinha 5 anos, você tinha que pegar as convenções coletivas dos últimos 5 anos e imprimir. Era muito papel. Eu ia passar mal, tem que fazer essas coisas. É muito trabalhoso. E você gastava um dinheiro do caramba, impressão e tudo aquilo. Por isso que a gente fala, hoje o processo, ele tá muito facilitado. E só não executa bem um trabalho quem não quer. Porque só o fato de você não ter que imprimir milhões de páginas, não ter que ir lá onde Judas perdeu a bota, buscar alguma coisa. Tudo é pela internet, né? A gente sai de casa para fazer uma sustentação oral, fazer uma audiência. Mas aí que eu falo que aí eu tenho que puxar. A UAB tem um papel importante agora. Tem. Porque antes nós íamos pro fórum, e eu conheci o Bertanha no fórum, nos corredores da UAB. Sim. E a gente se conectava muito mais nesse aspecto. Se perdeu isso, porque as pessoas estavam e aqui eu não estou falando da conexão, porque algum telespectador pode dizer, porque a gente usou muito a palavra conexão, conectada na nossa campanha. Mas a gente vai continuar usando. Mas porque ela é importante, não tem problema. É esse tipo de coisa, não estou fazendo campanha política. Mas hoje o papel da OAB tem isso, de trazer as pessoas na questão presencial. Se conectar e reconectar, porque as pessoas se perderam, né? E até assim, a questão do processo ser online criou muito isso, né? A gente estava até comentando com a Aline aqui, que as pessoas, às vezes, elas querem estar presentes, querem participar das coisas, têm vergonha. Às vezes fala assim, mas eu não conheço outro advogado, como eu vou chegar lá na UAB sozinho? Então, fica o convite para você. Se você quer participar de alguma coisa, vem, gente. A casa tá aberta para você. Manda mensagem no Instagram, a gente vai junto. Não fique com vergonha. Vem participar das comissões, né? O Thiago vai falar um pouquinho agora das comissões, até porque eu mesma, e eu vou dizer assim, eu falei antes desse podcast para a Aline que quando eu demorei muito tempo para vir para nossa casa. Eu estou também já há muito tempo, mas eu demorei para vir. E eu tinha aquela visão que muitos têm de que OAB é panelinha, ali só entra quem já está, que não... Era uma visão que eu tinha há 20 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás. Existe, né? Que existe para muita gente, né, Thiago? Existe, mas você sabe que... Tem diminuído, graças às gestões, principalmente a nossa. Tem diminuído mesmo. Sim. Por isso que, assim, a gente vai continuar falando de conexão, sim, porque a gente teve um depoimento antes desse podcast, que você não estava aqui, da doutora Aline Falcão. Um depoimento tão, assim, ela emocionou a gente. Emocionou, porque a gente ouviu...
de uma advogada que veio de um outro estado para cá e que só encontrou acolhimento, dentre outras OABs do estado de São Paulo, em São Bernardo. Isso é importante. Isso é muito legal. Mas você sabe que essa questão, quando a gente fala de gestão de mão de obra, porque ali nós somos gestores. Sim. Se você seguir uma linha hierárquica, e eu nem gosto de usar essa palavra hierárquica, porque dá uma impressão de... E que não é isso, principalmente pela gestão do Bertanha. Sim. Porque o Bertanha, ele poderia usar o presidencialismo, e ele não usa. E ele poderia, a caneta dele tem peso para isso. Sim. Ele não usa. E uma das coisas que ele falou uma vez num evento que me gravou ele falou assim, quando eu compartilho as minhas decisões, a chance de eu errar é menor. Porque se eu estou compartilhando... Com certeza. É isso mesmo. E aí eu falo que nessa questão do trabalho voluntário, que nós, diretores, também temos que desdobrar isso aos presidentes de comissão, Sim. porque o trabalho voluntário você tem que motivar, as pessoas têm que estar motivadas. Se você me der, olha, voluntariamente você vai ter que cozinhar jiló. Eu vou odiar, eu não vou fazer. Porque se é voluntário, eu não preciso fazer, não é voluntário. Eu vou se eu quero, então eu não vou. Para cozinhar jiló, eu não vou. Não vou, não gosto. Não gosto. Então, olha o papel. Nós temos que encontrar as pessoas que se predispõem a ser voluntárias e fomentá-las naturalmente dentro daquilo que ela tem a maior afinidade, que ela tem aquela disposição para fazer aquilo. Né? E a gente tem que ir colocando essas pessoas nesses lugares certos. Ao mesmo tempo, você tem que trabalhar com a motivação delas, mas não pode também deixá-las se esvair lá com uma questão do porque é voluntário eu não vou. Não, você assumiu um compromisso, então vamos fazer o nosso melhor. O nosso melhor. Por quê? Porque senão é melhor você também não se comprometer. Não se comprometa, não faça. Até porque a advocacia toda depende desse trabalho, né? E outra coisa, a questão, ele é voluntariado, né? A gente até abrindo esse ponto aqui em relação à gestão, mais pra frente você até fala o que é ser um tesoureiro, né? Para os colegas que não sabem o que é os bacharéis. Falar não. Eu pareço uma estrela cadente. Ai, meu Deus. Todo mundo que me vê na OAB me faz um pedido. Essa foi boa. Eu sou a estrela cadente. Aliás, o ar-condicionado da sala do Bertanha não tá funcionando. Já está fazendo um pedido. A estrela cadente aqui rodando. Mas assim, é um voluntariado que assim, é muito importante. Por quê? É o que eu sempre falo. É um trabalho que volta para nós advogados. Não tem como eu falar que isso é uma perca de tempo, que isso, sabe, é farofa. Não tem como, porque tudo que a OAB faz soma na minha vida enquanto advogado, enquanto profissional. Eu vou te falar uma coisa. Eu tive a honra que isso fique bem claro aqui. Eu tive a honra de puxar, e vou até te dar a motivação. Eu estava com um problema pessoal, com energias focadas num problema pessoal, e eu precisava transformar, que estava me deixando com raiva, e eu precisava transformar aquilo em algo bom. Foi quando eu cheguei pro Bertanha e falei, brother, preciso fazer uma sopa para morador de rua. É mesmo? Eu preciso. Ele nem me questionou. Falei, pô, acho legal o projeto. Por isso que eu falo que é gostoso trabalhar com o Bertanha. Sim. Porque ele acolhe. Ele acolhe. E ele pegou o telefone, ligou, falou, esqueci o nome do nosso parceiro, o Toninho. Um abraço pro Toninho. Ligou pro Toninho. E o Toninho já doou uma parte dos alimentos que a gente ia fazer. E a gente foi se juntando e fizemos a sopa. Um pouco antes de nós sairmos para a entrega, independente de religião, porque eu não falo assim, eu não sou católico, eu não sou kardecista, eu não sou evangélico, eu não sou nada. Eu acredito, hoje eu vou dizer para você, hoje eu acredito em Deus, eu rezo, eu vou à missa, mas se precisar ir no culto, eu vou ao culto, se precisar ir no terreirão lá bater um tambor, nós vamos também. Tá tudo certo, a gente tem que fazer o bem para as pessoas. Então eu falei assim, bom, uma oração universal antes da gente sair, vamos rezar um Pai Nosso, mas se você não quiser rezar, fecha o olho aí, pense em alguma coisa boa e tá tudo bem. Quando acabou a oração, eu falei assim, nós vamos sair daqui, porque eu já fiz esse trabalho voluntário em outras oportunidades. Nós vamos sair daqui e você talvez esteja passando pela sua cabeça que você vai ajudar alguém.
Talvez. Você mesmo. Na volta a gente conversa. Mas não dá outra. Na hora que você volta, você fala assim, você acha que você ajudou alguém? Ajudou a si mesmo. Você chega em casa, você dá maior valor pro seu travesseiro, pra sua cama. Alma leve, né? Você fala assim, cara, eu tenho um copo d'água pra beber. Os caras, à noite, não tem água. O comércio tá fechado. As pessoas usam droga, a boca seca, o cara precisa beber água, a droga desidrata. Às vezes o cara não quer comer, ele quer água. Ninguém pensa nisso. Se você pegar uma garrafa de água, quantas vezes eu entreguei sopa, o cara falou assim, eu não quero sopa, eu quero água. Por quê? Porque não tem onde beber. Frio, os caras bebem, bebida alcoólica. Quem nunca tomou um porre, no outro dia ficou, tô morrendo de sede, tô de ressaca. Porque o cara bebe pra caramba, aguenta, já tá em situação de rua, já tá numa situação complicadíssima. E aí a gente faz aquele trabalho. E eu acho que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Exatamente. Você pode postar, sim, que você vai fazer um trabalho voluntário. O que eu, por exemplo, sempre peço às pessoas, não tirem foto de pessoas em situação de rua. A pessoa já está numa situação difícil, a gente não tem que fazer. Você pode tirar uma foto, todo mundo reunido ali, nós fazendo a sopa, para fomentar com que outras pessoas façam aquele trabalho. Sim. Mas não vamos expor ninguém que esteja numa situação dessa. Né? E aí você vê assim, a grandeza, que é exatamente o que você falou. Quando você acha que você vai ajudar, na verdade você é ajudado. Sim mesmo. Então, e também isso fica para nossa reflexão, à medida em que eu também não posso exigir da OAB, principalmente a gente considerando essa questão de trabalho voluntariado, que só ela tem que me dar. O que eu posso também contribuir para a OAB? Com qualquer propósito, porque nós temos comissão de tudo. De tudo. Olha, eu gosto de planta. Cara... Venha para cá, venha o que você pode fazer, onde que você pode ajudar? É na comissão do meio ambiente. Olha, eu gosto de animais. Nós temos uma comissão, eu gosto de ajudar pessoas, ação social e cidadania. Eu gosto de direito ao trabalho. O que eu posso ajudar? Não é menosprezo, porque eu já fiz isso na OAB, eu já cheguei para palestrar na OAB, gestão da Vanzo, eu era presidente da comissão, eu tinha chave e senha do alarme da OAB. O Davanzo me confiava isso. Porque a nossa comissão era muito dinâmica e eu não podia depender de horas extras de empregados para fazer os meus eventos. Eu queria fazer, o Davanzo falou, ele tá enchendo muito saco. Brincadeira. Toma a chave. Ele falou, toma a chave e a senha do alarme. Sim. E eu fui palestrar na OAB, eu abri o portão, eu subi, eu liguei o computador, eu dei a palestra, eu me despedi de todo mundo, fechei a casa e voltei para casa. Sim. Isso não é demérito. Lógico que não. Uma pessoa que é extremamente assim, a doutora Karina Félix. Sim. Minha parceira, minha amigaça. Sempre fez também. A gente fazia o grupo de estudos, café da manhã. Ela chegava lá, ela fazia o pão, não sei o quê, porque era aquele momento que estava todo mundo fazendo juntos ali, né? Conexão. Conexão. Com a galera, com o pessoal, fazendo os seus contatos. O networking. O networking da advocacia, não só da advocacia, entre as pessoas, né? E a gente fez muito isso. E não é demérito para ninguém. Não. Você fazer um café. Como a Karina fazer fazia um café. Como eu abrir o portão e recepcionar alguém. Imagina, a gente tá aqui para servir. Essa parte é que ninguém acaba enchegando, não né? Enxerga, porque acha que você só tá lá em cima do palco palestrando. E busca. Quer dizer, mas você... Não, nós precisamos nos unir. Porque quando tá todo mundo junto, o que eu posso ser útil? Olha, se vocês me ajudaram de uma certa forma... eu falei isso uma vez numa entrega de carteira, porque aí nós fizemos a segunda edição da sopa. O Bertanha gostou tanto da primeira versão que ele me cobrou a segunda. Falou, Menegaldo, vamos fazer a segunda. Tem que fazer mais vezes. E eu tinha falado exatamente isso na semana que nós íamos organizar. E pessoas ali, jovens advogados, já se predispuseram. Eu posso vir na parte da manhã, eu posso vir na parte da tarde. Que legal. E aí o cara chega... Fica meio ainda assim, ele não conheço ninguém. Não, vem cá, porra, você veio... Aí, vem descascar batata aqui. e o pessoal, tinha galera para descascar batata, para cozinhar, para fazer a entrega da sopa. E quando nós estávamos, de repente estava todo mundo junto. E ali não é o mestre, não é o doutor, não é o advogado, não é nada. É a pessoa. Todo mundo ali. Imbuídos do mesmo propósito. O cara se sente nesse aspecto. Pertencente. E outra coisa, sabe o que também acho importante? Quando o público, isso eu digo o público geral, a população e os advogados enxergam que o presidente é servo, isso reflete na casa. Sim. Então, assim, a gente vê que o Bertanha, ele é uma pessoa que ele acolhe e ele quer servir. Né? E isso demonstra que não importa onde você está, o cargo que você ocupa, o quanto que você ganha por mês. O sentimento de servo, ele é tão assim...
nobre, é uma coisa tão nobre, que eu acho que isso, ele vai ramificando coisas na nossa vida que às vezes a gente nem enxerga. Não tem nem noção do que está acontecendo. E aquilo aparece em alguma hora. E atrai outras pessoas. E é importante que a gente fale isso, né? porque falam tantas coisas ruins, sabe? As pessoas estão tão preocupadas em falar mal do vizinho, falar mal disso, falar mal da Inventar coisas. Inventar coisas. Então, assim, vamos espalhar o quanto isso é bom, o quanto faz bem, o quanto não é perca de tempo, né? Então, você que tem esse tempo todo de advocacia, faz parte da casa há muito tempo. Se fosse uma coisa que te fizesse mal, você não estava aqui falando isso para nós. Isso. Com certeza. E isso serve... nós estamos dando um exemplo da OAB, mas isso serve para tudo. Para tudo. Né? Existem coisas que só minha mulher sabe. Sim. Que quando eu chego em casa, que eu choro com ela, que eu falo das coisas para ela. Esses dias, no dia da sopa da OAB, um fato, assim, me chamou muito a atenção. E na hora, eu fiquei no linha dura. Porque nós estávamos fazendo a volta ali perto do Tamarutaca, daquela comunidade que tem na divisa de Santo André com São Bernardo. E eu vou olhando, eu estava com o carro e olhando onde tem morador de rua. Porque aí a gente começa... Você precisa chegar até essas pessoas. E aí eu vi um carrinho de reciclável, assim, parado longe. Eu falei, lá tem um. E eu saí atravessando e cheguei. Aí eu abri o vidro, desci, só abri o vidro, porque tinha muita gente. Eu falei assim, parceiro, alimentação, tá afim? Ele olhou pro céu e falou assim, obrigado, meu Deus. Ai, meu Deus. Sabe assim, obrigado, meu Deus. Nossa, arrepio, meu Deus. E eu fiquei lá durão, né? Doido pra chorar. Quando eu cheguei em casa... Desabou. Porque aquele cara me marcou. Quando eu cheguei em casa, Nossa. eu abracei a Cleia, porque eu chorei. Eu falei, cara, você não acredita, porque eu fui... E assim, eu tô lá entregando, eu não fico procurando onde está o maior... É lógico que você procura as grandes concentrações, tem mais gente... Mas aquele cara, ele estava sozinho, numa marquise. Que era... A gente tinha um monte de sopa. Eu ia ter que fazer uma manobra para entregar uma, mas era aquele cara que eu precisava chegar nele. Sim. E a hora que eu cheguei, que ele olhou pro céu, ele pôs as mãos pro céu assim e falou assim, obrigado, Deus. Nossa. Na hora assim, eu falei, não chora. Você foi o enviado. E aí, quando em casa, eu chorei muito com a Cleia, em especial por causa dessa pessoa. Ele falou assim, e volta a dizer, eu fui lá achando que eu ia ajudar, e eu fui ajudado. E aí você olha todo esse contexto, dentro da OAB. O que eu posso fazer? Não existe nada mais legal, nada mais bacana do que você ver o jovem advogado chegando e falar assim, eu estou aqui à disposição, o que dá para eu fazer aí? Que a gente... Porque você fala, cara, o cara tem vontade de trabalhar. E de repente, ele está ali, é uma troca, a gente está sempre trocando. É verdade. E aí eu volto lá no começo da nossa conversa, quando meu pai dizia o seguinte, as coisas têm que ser boas para os dois lados. Não pode ser boa para um lado só. Eu não posso só chegar na OAB, eu quero alguém para tirar uma dúvida. E o cara vira as costas e não te dá nenhum obrigado. Você está perdido. Aí a OAB não vai funcionar para você mesmo. Nesse aspecto, não. Ou eu quero cargo X, Y, Z, né? Só para colocar na rede social. E não se dedicar àquilo. Então, adianta. o que você... Porque assim, você acha, é o que eu falo, às vezes a pessoa vem tirar uma dúvida comigo, seja um aluno, seja alguém lá da OAB, coisa e tal, que ele faz a pergunta e fala que eu nunca pensei nisso. E ele me ajudou a construir um raciocínio. Quando eu acho que eu estou ajudando, na verdade eu fui ajudado. Quantas vezes algum aluno vem com alguma pergunta e fala assim, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Mas vamos desenhar junto. Vamos, estuda. Isso. Eu falo assim, estuda lá em casa que eu vou estudar também, e a gente vem e depois a gente discute sobre isso. E a gente... Porque tem tanta coisa que a gente nem imagina, né? Então, e aí... que você precisa pegar o fato para enquadrar com o direito, coisa e tal. Então, isso é muito bacana. Então, a gente tem que esperar, sim, da OAB. A OAB tem a obrigação. Sim. A OAB tem a obrigação de nos dar uma sala digna, porque nós pagamos uma anuidade para isso. Sim. Não é favor que a OAB faz, Exatamente. colocar uma boa internet numa sala trabalhista. Nós não estamos fazendo favor para ninguém. É obrigação nossa. É obrigação nossa prestar contas. Porque você entra no site da OAB São Paulo... Tudo lá. Toda a prestação de contas, R$1 que eu gaste ali, 1 centavo está no site da OAB. Isso é obrigação nossa. Nós não estamos fazendo favor nenhum para ninguém. Sim. A OAB tem obrigação. Mas quando você tira o peso da palavra obrigação e você começa a encarar aquilo que você faz parte,
que é, voltamos a dizer, o pertencimento, que você faz parte daquilo. Que você é importante para os outros e os outros para você, né? E quando você um grupo. Então, existem coisas que é obrigação da OAB, mas existem coisas que quando você se doa e que você acha que está doando, na verdade, você está sendo ajudado. Então, quando um jovem advogado procura a OAB, colocando o seu tempo à disposição para qualquer que seja a atividade. Seu interesse, né? Mal sabia ele que ele não está ajudando a OAB. Ele tá ali sob o olhar, e nesse ponto eu vou dizer para você, e aí eu falo mais uma vez das conexões. Sim. Quando eu olho para o Bertanha, para você, a Monique que está chegando agora, que foi uma grata surpresa para ver a você. Monique. Porque a surpresa, a Monique, ela tem uma postura, ela é calma. Sim, ela é maravilhosa. Ela dá temperado ao Humberto com aquela experiência. E não tô... Eu posso falar que nós tivemos outros parceiros. Eu não posso, a Elaine, parceira de muitos anos de gestão de Davanzo, que veio da diretoria, agora por uma questão política. Cada um está tomando os seus caminhos, faz parte... Não estou dizendo que... A própria Andréia, porque trabalhou, não posso dizer para você que todos trabalharam. Aqui, aí, veja, a gente tem que superar essas questões de eleição, né? E a gente tocar uma gestão. Mas as pessoas trabalham, certamente ajudaram bastante e certamente também foram ajudadas como eu também fui muito ajudado. Com certeza. Se hoje foi através disso que eu fui entrando dentro da OAB, o Uriel abriu as portas quando eu levei o grupo de estudos, que eu fui aprendendo e o Dr. Francisco enxergou em mim um potencial para ser professor e acreditou em mim e abriu as primeiras portas para que eu começasse a dar as minhas aulas aí já na pós-graduação em Direito do Trabalho, porque eu dava aula em cursos técnicos, em outras pós-graduações que não eram do Direito. E foi um cara que praticamente assim me pegou e falou assim, vai... Vai. Um mentor, né? Eu ligava para o Dr. Francisco e falava ele assim... recebeu de volta. É isso? É isso? Você foi lá, contribuiu, cooperou e a vida te trouxe tudo isso de volta. Mas, e veja, mas era minha doação de abrir a casa, de fechar a casa todas as segundas-feiras, quando nós estávamos lá para fazer o grupo de estudos. Não quero ninguém no estacionamento. O estacionamento eu fechava, a casa eu fechava, o café, eu e a Karina. A Karina que tocava junto com a Lu, com as favoritos que a gente chamava, elas estavam lá e a gente foi fazendo essas conexões. E por várias vezes eu estava com um problema que aquilo talvez fosse me demandar horas de estudo. E eu tinha ali um colega que eu ligava para ele e falava, cara, como é que faz isso? Ele falou assim, eu tenho um modelo, eu vou te mandar aqui. Olha, gente. É isso. E aquilo me economizava horas de trabalho, de estudo. De busca, ele me né? vinha com um raciocínio, não, porque a gente não é só aproveitar o modelo, você tem que raciocinar para aquilo. Sim, óbvio. Mas ficava claro, a hora que ele já tinha pensado, ele estava... Então a gente vai o quê? Igualando esses conhecimentos, vamos nivelando esses conhecimentos, vamos nivelando tudo isso. E aí eu falo, não sei hoje, assim, ó, se eu me considero, eu me considero um cara de sucesso. Eu me considero. Por tudo que eu vivi. É lógico que você é um cara de sucesso. Pode dizer assim, você é rico, eu sou rico. Sou rico. Eu tenho um bom carro, eu tenho minha casa, eu tenho uma mulher bonita. É isso mesmo, maravilhosa. Eu posso passear. Nunca que eu, enquanto lá nos idos de 93, 94, lavador de carro, e imaginar que fosse sair do Brasil um dia, conheço vários países. É isso aí. Mas isso, e não foi porque herança, não ficou. Meu pai e minha mãe, quando morreram, deixaram lá um cachorrinho com sarna. E a minha maior herança são os meus irmãos, que eu olho para eles, eu sou apaixonado por todos os meus irmãos. Sim. E o estudo... Foi o estudo. Me proporcionou essa virada. De orgulho de falar que eu morei lá no quintal, que tinham várias famílias, que a gente... E que eu cheguei em casa e que tentei acender uma luz lá. Ligou nele para Paulo. Mas por quê? Porque o estudo, aliado a tudo isso. Ele devolve. O estudo devolve. E o trabalho devolve. Mas fizemos... Não é que fizemos pelos outros, né? Fizemos... JJ mesmo. E tem quanto tempo que você faz parte da casa? Aquelas, desde Olha, sempre. o Uriel entregou minha carteira. Logo no começo, eu procurei a OAB e me integrei na comissão do jovem advogado. Mas como integrante meio perdido ainda ali. Sim. Aí,
Quando eu fui para pós-graduação, o doutor Francisco tinha um grupo de estudos na UAB de São Caetano. E começamos lá e fazer o grupo de estudos. E me lembro que a doutora Harumi, que era filha da doutora Rosângela Negrão, que foi presidente da UAB de São Caetano, falou assim, Tiago, o doutor Francisco está com a ideia de levar o grupo de estudos para São Bernardo e falou do seu nome, se você não pilota lá. Aí eu falei, sou da Jovem Advocacia, eu conheço o presidente. Lógico. Já cheguei dando carteirada no bom sentido, assim, porque tô com medo, né? Puta, eu vou falar com o Uriel. Com o presidente. Vou falar com o presidente. Chegou, doutor Uriel, solícito, putz, não, faça isso, não sei o quê, pode vir para cá com um grupo de estudos, só que assim, a gente tem um problema. Eu não posso, era mão de obra, porque à noite a gente não tinha. Sim. Eu me comprometo e coisa e tal, e em 2011... nós iniciamos, se não me engano, foi no segundo semestre de 2010 ou no primeiro semestre de 2011. Nós iniciamos o grupo de estudos de Direito do Trabalho na UAB de São Bernardo. Olha, já faz tempo, né? Olha como faz Aí tempo. veio o Uriel, depois teve a gestão do Pitino, e eu fui atravessando as gestões como coordenador do grupo de estudos. Aí veio 2 gestões do Davanzo, onde eu fui vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho na primeira gestão e presidente na segunda, então 6 anos presidente de comissão. Aí veio gestão Ribeiro. Eu continuei coordenando o grupo de estudos. E aí vem a nossa primeira gestão Bertanha, primeira gestão Bertanha, que é eu na diretoria, com a coordenação do grupo de estudos agora, dividindo, já há muitos anos dividindo essa coordenação com a doutora Karina, porque aí você tem que dividir um pouco esse fardo, e a Karina me ajuda muito nesse aspecto. E agora indo pro... Então, assim, dentro da UAB, uma vida, 2010 ali, que eu peguei a carteira em 2009 e ainda fiquei... Porque eu estava na indústria, 2010 eu entrei na UAB. Mas entrou rapidamente, logo que tirou. Até porque você já era um pouco mais maduro, a idade ajuda essas coisas também. Já estava com 29, eu era muito novinha, não tinha essa visão. Isso também faz um pouco antes começar, melhor. Quanto antes, se formou com 20, vai com 20, se formou com 40, vai com 40. Mas aí que eu falo também, tem uma outra questão, porque quando, às vezes, essas coisas facilitam, porque lembra, eu falei para vocês agora há pouco, eu resolvo ir para a carreira solo. E aí eu falei para a empresa, me mandam embora, porque o dinheiro que eu tinha eu conseguia viver 2 anos e foi o que eu fiz. Aí eu passo a ser gestor do meu tempo. Isso é um problema. Desafio. Porque às vezes você também pega o jovem advogado, que ele não participa, não é porque ele não quer, porque às vezes ele não tem tempo. Porque ele tá num escritório, contratado, que ele deve cumprir uma determinada carga de trabalho. Então nós, enquanto gestores, também temos que saber que eu tenho que criar eventos fora desses horários. Exatamente. Antes de vir aqui pro podcast, eu marquei um curso que nós vamos fazer uma audiência simulada por ano que vem, sábado o dia todo. E nós já estávamos falando sobre isso também lá. Aqui. Trabalhista? Trabalhista. A melhor área. A melhor área. Liguei, falei hoje de manhã com o doutor Francisco, eu falei assim, vamos fazer o curso? Ele falou assim, bora, mas vamos fazer num sábado. Para o pessoal poder participar. Para o pessoal poder participar. Verdade, então a gente tem que pensar a gente falou todo, né? Nessas questões. A gente tem que pensar que nós estamos numa região onde o físico é um problema em razão de trânsito, de mobilidade urbana. Então eu tenho também verificar essas questões do online. Mas para isso a gente também precisa ouvir a advocacia. Então é muito importante que quem nos ouça aqui, nós estamos, daqui a alguns dias, nós vamos soltar uma pesquisa onde nos ajuda a direcionar as nossas ações. Eu preciso, porque não pode sair só da cabeça do Tiago. Todo mundo precisa participar. Tem que ver a demanda. Todo mundo precisa participar. Saibam o conceito da palavra idiosincrasia. Meu Deus. É a forma que você vê as coisas de acordo com a sua formação, com a sua história de vida. Na nossa bolha, né? Então, e empatia não é só eu me colocar no seu lugar. Porque não basta só me colocar no seu lugar com a minha visão. Exatamente. Eu tenho que me colocar no seu lugar com a sua visão. Ou pelo menos tentar chegar próximo a ela, porque a gente não consegue. Então, não basta só eu achar que determinado curso, determinada ação seja bom para a jovem advocacia, para a advocacia mais tempo, ou para... Não. Eu tenho que ouvir essas pessoas sob o ponto de vista delas. Para que eu possa direcionar. Porque eu não posso... Nossa, eu vou fazer o curso X. Mega evento aqui. Para mim é do caramba. Mas o cara, são uma merda. No curso que não interessa vai em nada, acrescentar para o jovem advogado que precisa, às vezes, vender o almoço para comer na janta. Né? Então, tem tudo isso. Até porque o que você falou que você viveu, quando você sai de uma empresa e fala, cara, eu tenho dinheiro para 1 ano. Você está desesperado ali. Você tem que fazer dinheiro. Você tem que pagar suas
contas. E se você tem filha, pior ainda, porque você fala, cara, não é só a minha boca, é a boca da criança, né? Quando você se predispõe a ser um profissional liberal, você tem que saber gerir o seu tempo, para também... Porque, de repente, você fala assim, agora eu sou o senhor do meu destino, capitão da minha alma. Beleza. Só que você não trabalha, não ganha dinheiro. É isso as pessoas se empolgam, porque às vezes demora, muitas vezes, para sair um grande processo quando a gente está no início. Mas tudo é possível. Sim. Aí o cara levanta aquele alvará, na hora que ele olha a conta. Lembra do desenho do Pica-Pau? Mansões, mulheres, automóveis. O cara fala, maluco, tô rico, estourei no norte. Não, você paga suas contas, filho, e guarda esse dinheiro e faça a projeção. E trabalhe com uma média de pelo menos 12 meses. E outra coisa, seja feliz no pouco, gente, porque nem todo mundo começa ganhando 50 mil reais por mês. Mas você pode ser feliz também no muito, porque no muito é gostoso ser feliz também. Mas o que eu quero dizer é assim, se planeje, né? Financeiramente. Faça um planejamento. Por que o Sebrae, os dados do Sebrae falam assim, as empresas abrem e fecham com menos de 2 anos? Porque não há um planejamento financeiro. Não basta você falar assim, nossa, eu vou fazer uma pós-graduação de direito do trabalho, vou me tornar o pica do direito do trabalho. Se você não sabe gerir financeiramente, você não vai aguentar. Sim, vai quebrar. Você vai quebrar. Então, faça essas projeções. Ganhou um dinheirão, não compra o carro zero. Guarda, porque você vai ter o seguro, IPVA e não sei o quê. Peraí, esse é o meu pulmão. Agora, se eu agora, de repente, dá a sorte de sair o segundo, aí você fala assim, agora, se eu pegar isso aí, agora eu posso comprar meu carrinho zero, guardo uma grana. Enquanto você não se estabilizar... Você vai se organizando, nessa questão, e no início é assim mesmo. Eu lembro que eu ia pra audiência, falando assim, pelo amor de Deus, faz acordo, eu preciso de dinheiro, E aí você fala, beleza. Aí saiu um alvará um pouquinho maior, eu falo assim, não, mas eu não sei como é que vai ser, porque a gente tinha uma fundo de garantia. Sim, a cabeça do seletista era, se der merda eu tenho fundo de garantia. Eu guardava o dinheiro e falava assim, pelo amor de Deus. E por incrível que pareça, eu fui conseguir comprar o meu primeiro carro zero depois que eu virei profissional liberal com este raciocínio. Sim. Dizendo, eu não posso ter dívida, eu não posso ter dívida, eu não posso ter dívida. Porque se eu tiver dívida, eu não consigo, porque o meu não é fixo. Sim. Então, a hora que eu consegui juntar um dinheiro, eu posso pagar à vista, e foi o que aconteceu. Sim. A hora que eu consegui juntar um dinheiro, naturalmente, que eu tinha como sobreviver um tempo, e aí eu vou falar assim, beleza. Então, agora é passo a passo. Só que a gente luta contra um grande problema. O imediatismo e a rede social, que quer nos projetar sempre, porque você só posta coisa. Eu não posto quando eu tô puto com a Cleia em casa. Não, e eu fico, é só felicidade. Mas quando você vai olhar minha rede social, cara, tudo maravilhoso. Você porque, tá lá assim, cantando com o gatinho, né? George Michael. Porque assim, eu tiro pela minha experiência. Então, eu comecei a advogar sem reserva, sem nada, sem eira nem beira. Então, eu falei, isso aqui tem que dar certo. Primeiro, eu não tenho nada a perder. Então, vai ter que virar. E virou. Mas por quê? Porque eu soube valorizar o que vinha pouco para me chegar no muito. E eu sinto que a galera com a rede social, eles fazem isso. Não, mas eu quero já ganhar 10 pau. Gente, mas você tá com um mês de OAB. Como você vai ganhar 10 mil reais? A não ser que venha um processo enorme. Mas mesmo fora assim, isso, guardar, né? é um salário mínimo, é 2. E, cara, não é demérito para ninguém. Isso não tá pagando suas contas, tá sustentando sua família. Vai subir na escadinha, entendeu? Que vai vir os bons valores, vai vir os valores altos, você vai começar a criar sua reserva. E é assim que as coisas acontecem. Mas quando a pessoa, ela fica com essa ansiedade da rede social. Eu quero já andar de nave, eu quero fazer isso, fazer aquilo. E aí você estuda... Vai com calma. Você estuda pra caramba, aí você vê um blogueirinho, o cara estoura e tá ganhando. Aí você fica assim, nossa, mas por que esse cara estourou e eu não estourei? E nem tá ganhando com a advocacia. Tá ganhando com outras coisas, às vezes. E quantas mentiras, né? Então, não existe nada fácil. Pra gente fazer as coisas, a gente tem que trabalhar, temos que ser honestos, temos que ser justos com as pessoas. Eu falo isso sempre. Seja justo com as pessoas, se coloque no lugar do outro. Sempre. É isso mesmo. Porque, às vezes, já aconteceu de eu cobrar honorários e dizer assim, caramba, o trabalho foi pequeno e eu ganhei honorários. E eu falei assim, ficou injusto. E já ajustei com o meu cliente. Eu falei assim, cara, eu poderia te cobrar isso, mas em razão de tudo que aconteceu, às vezes você fez um acordo, você fala, dá para diminuir. Sim. Como já aconteceu, de eu cobrar um valor, e a hora que eu peguei o trabalho era muita coisa, e eu tive que sentar com o meu cliente e falar assim, dessa forma eu não consigo, você precisa me ajudar, porque eu fiz, a minha previsão foi errada. Sim. A minha previsão orçamentária que foi errada. Sim. E o cliente entendeu, porque ele sabe também. É o que eu falo. Seja justo. Tem que ser bom para os dois lados. Tem que ser. Ai, gente, ficaria Seu Menegaldo. falando, aliás, né? cada vez que então a gente fala o seu nome,
Seu pai com certeza está vibrando e recebendo isso. E pra mim, onde quer que ele esteja. Sempre que eu ouço o nome... Porque ele, com certeza, ele recebe essa energia. E aí, eu tenho muito orgulho dele, por ele, assim. Por ele. Porque ele foi a maior referência de tudo para mim. Isso é muito legal, né? Eu a gente ter... não teria... Eu não seria um Menegaldo se não fosse o Menegaldo. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, o papo tá bom, mas a gente vai ter que terminar. Gente, hoje nós tivemos 2 podcasts maravilhosos, né? Então a gente vai pedir para você deixar um recadinho aí pro pessoal que tá te assistindo. O que você falaria pro jovem advogado ou pro advogado há mais tempo? Deixa um recado aí pra galera. Eu digo que a OAB, ela não é para o jovem, ela não é para a mulher, ela não é para o homem, ela não é para o pardo, para o negro, para o índio. A OAB é para todos os advogados, para todos os cidadãos que precisam da OAB de uma certa forma, mas que podem contribuir. Você sempre pode contribuir para alguma coisa. Uma vez eu li uma coisa muito interessante, que quando você, às vezes, uma forma de você receber ajuda é ajudar. Quando você está naquele ponto, você fala assim, cara, eu tenho esses exemplos dentro da minha casa. A minha irmã é funcionária pública, professora, com uma renda restrita, e ela, às vezes, tira do bolso dela para ajudar os outros na rua. Minha irmã, ela tem essa ideia. Eu falo, essa é uma ajuda genuína mesmo. Porque ela divide o que ela tem. Não é que ela está dando aquilo que ela não vai fazer falta para ela. Ela divide o que ela tem. Sim. Então, vamos fazer dessa reflexão para dentro da OAB. Poxa, eu sou um jovem advogado, eu não posso contribuir. Não, você pode contribuir. Assim como um advogado há mais tempo também. Eu tenho orgulho de participar de um grupo de estudos onde eu falo com jovem, e eu falo, e falei isso em outros podcasts, Dr. Romano, doutora Marli Pacheco, tanta gente experiente, pessoas, são todos sexagenários, já estão acima dos 60 anos de idade e estão estudando, e compartilhando, e não tendo... E aí eles fazem perguntas. Os caras têm mais de 30, 40 anos de OAB e faz perguntas e você fala, cara, que demais. Que bom que esse cara tem dúvida, porque eu também tenho e o mais novo também tem. Todo mundo tem. E aí você vai dizer que isso está relacionado à idade? Não. Então, tem que vir para a OAB, tem que... Ainda que não seja para a OAB, se você se preste a fazer alguma coisa útil para a humanidade. É isso mesmo. Eu uso isso dentro da OAB. Eu posso fazer isso dentro da OAB. O meu trabalho voluntário, eu me dedico àquilo que está dentro do meu alcance. Faço fora também, mas eu gosto de fazer hoje dentro da OAB. Tenho um compromisso com a OAB com isso. Então, venham todos para a OAB. Fantástico. Gente, nós estamos sem palavras hoje, né, Dai? De novo. Nós fizemos 2 gravações. Primeiro da Adriana Bertan e agora do Thiago Menegaldo. Senhor Menegaldo. Olha, então acompanhe nosso canal, acompanhe o Thiago nas redes sociais, venham fazer sopa com a gente na OAB, venha participar de todas as ações sociais, e vai ter muita novidade. Muita novidade. Se você é daqui de São Bernardo, venha. Se você não é, venha também. Venha também. E nos acompanhe aqui nas redes sociais. E assista o nosso podcast, se inscreve no canal e comenta e compartilha. É isso. É isso, gente. Valeu, gente. Beijo. Valeu. Obrigado. Valeu. Show.